Fala pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje eu tô a fim de falar aqui sobre Design Patterns, sobre Design Principles no desenvolvimento de software. Nada mais é do que padrões e princípios. Conforme tu vai se desenvolvendo na tua carreira como programador, tu vai cada vez mais começar a prestar atenção nesses princípios e nesses padrões do desenvolvimento de software. E embora esse possa ser um assunto bem teórico e até mesmo complexo, ele começa a se tornar um assunto bem interessante, porque tu percebe quantos erros tu cometeu no passado porque tu não sabia alguns princípios e padrões. Olha ali, vocês acharam que não ia ter café no Coffee Time aqui, né? Não, aqui a gente tem uma barista aqui em casa. Muito obrigado. Olha pra isso aqui. Como é que é o nome desse café aqui? Inventa um nome legal. É o café do Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Esse aqui é o famoso café Lucas Montano do canal Lucas Montano. Então, como eu tava falando, tu acaba que tu percebe que é um assunto mega interessante, tu descobre quantos erros tu podia ter evitado. E eu confesso que hoje em dia, esse assunto, esse tópico é um dos tópicos que eu mais converso com meus amigos que são programadores. Como criar a melhor arquitetura usando princípios e quais padrões de projeto e quais design patterns a gente deve usar. Esse é um assunto muito interessante. Então, vai aí abrindo outras abas no teu navegador, vai pegando um bloco de notas aí, não sei, porque tu não espera aprender tudo isso num vídeo de 10 minutos, né? Eu vou falar aqui sobre alguns que eu acho mega massa e que eu sempre uso, e eu espero que tu faça uma pesquisa um pouco mais profunda e coloque em prática esses princípios e padrões que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, eu posso dizer que tem muito programador experiente aí que nem sabe o que tá fazendo, porque eu já fui um desses, tá? Aqueles que, tipo, sabe a sua própria verdade e só tá preocupado em entregar o que o cliente tá pedindo. Aí tu chega naquele momento que tu para olhar o projeto e tu vê que ele tá todo bagunçado, tu já nem entende mais como que as coisas funcionam nele, como é que tantos dados estão fluindo desde a camada de network até a camada de interface. Isso acontece especialmente em projetos grandes, onde tu começa a trabalhar com mais gente, tu começa a ter colegas e tal, e cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu padrão de desenvolvimento. E conforme o tempo passa, acaba que nada mais faz sentido no código, porque todo mundo está preocupado com a sua própria entrega e em manter os seus próprios padrões. Tu já deve ter percebido, assim, em projetos grandes, que os programadores começam a chamar as coisas de vários nomes. Tem o presenter, tem o controller, tem o handler, tem o adapter, tem o use case, tem o coordinator, tem o manager, tem o service, tem o provider. E aí tu acaba com esse monte de pós-fix aí, com um monte de coisa emaranhada, cada uma para resolver um problema, cada um gosta mais de usar um manager, o outro lá adora usar um helper, mas nem entende o porquê que tá usando, nem entende aonde que aquele padrão de desenvolvimento se encaixa no projeto como um todo. Isso vai acontecer. Se tu não teve essa experiência ainda na carreira, provavelmente um dia tu vai ter, tá? Que tu vai olhar para um projeto e tu não vai entender o que tá acontecendo nele. Tu vai achar aquelas classes de dados, né? No Java a gente chamava do POJO, Play Old JavaScript Object, que são aquelas classes de setter e getters, ou classes onde mantém, segundo os dados, né? O data class em Kotlin e aí por diante. Tu acaba vendo essas classes que vão desde lá da API, do retorno da API, até a camada de interface, tudo mutável, nenhuma delas é imutável, ou seja, qualquer modificação dessa classe nesse dado, em alguma das camadas do teu projeto, se é que tem camada do teu projeto, tu acaba modificando o dado e nem sabe mais qual que é a fonte de verdade daquela informação. Quando os dados são mutáveis, assim como eu estou descrevendo agora, é um dado que ele pode ser modificado sem perder a referência do objeto. É um objeto que ele está trafegando dentro do teu projeto por várias outras camadas, ele está sendo modificado e tu não consegue debugar de uma forma clara em que momento ele foi alterado. Principalmente quando tu não entende a dependência que tu tem de uma parte do projeto com outra e como que as coisas se conectam. E num projeto desse que eu estou descrevendo, tu vai ter um emaranhado de dependências, que fica até difícil tu olhar o projeto e tentar desenhar ele num papel. É tanta dependência espalhada no projeto que vai chegar um dia que tu vai receber uma tarefa para ser feita, uma nova funcionalidade, e tu não vai conseguir reutilizar o código que já está lá no projeto. E aí é nesse momento que tu começa a criar mais um helper. E fica cada vez mais difícil tu conseguir se manter, né, num dos princípios que é o DRY, é o Don't Repeat Yourself. O DRY é um princípio bem famoso, todo mundo fala aí de Don't Repeat Yourself, né? Não se repita,
Mas o que tu precisa entender é que o dry não se refere e não significa apenas não repetir linhas de código. No fundo, buscando por dry, ao invés de olhar só em termos de vamos não repetir essa linha de código, tu tem que olhar se tu tá conseguindo manter, tá, uma única fonte de verdade no que se refere a um pedaço de conhecimento. Então imagina aí que tu tem um pedaço de conhecimento no teu código e tu não pode ter múltiplas fontes de verdade para ter acesso a esse conhecimento. Porque só reutilizar a linha de código por reutilizar, sem pensar no contexto, vai acabar te trazendo outros problemas. Ah, Lucas, mas nada a ver, o dry é don't repeat yourself, tu tá misturando aí um outro princípio que é de unique source of truth. Não, eu acho que é muito importante vocês entenderem que o dry, ele não significa só reaproveitar a linha de código. Porque se vocês forem só nesse approach, só tipo nessa vontade de não repetir linha de código, tu vai acabar criando uma God class lá, que ela é chamada de vários cantos da tua aplicação só para reaproveitar uma linha de código. Tu acaba que essa classe fica tão grande que tu não sabe nem mais como dar um nome para ela. Tu só sabe que tu tá usando ela ali para não repetir códigos, né? Tem um pedaço aqui de conhecimento, tem algo que tu tem que aplicar nesse conhecimento, tu joga lá dentro. Ela fica acessível estaticamente, ou um singleton que vive a aplicação toda de várias formas. Então não adianta tu tentar aplicar o dry sem prestar atenção em algo chamado Separation of Concerns. Separation of Concerns é outro princípio da computação. Ele é o primeiro princípio dos 5 princípios descritos por Robert Martin no seu paper sobre Design Principles e Design Patterns. E eu tô aqui falando de Design Patterns, mas eu não expliquei ainda o que é esse Design Patterns. Design Patterns nada mais é do que uma solução para um problema recorrente. E para conseguir colocar esses padrões Design Patterns em prática, na grande maioria das vezes, em uma linguagem de programação orientada a objetos, tu vai se utilizar de abstrações e ou interfaces e protocolos. Então, praticamente, Design Patterns é uma maneira de resolver um problema que é recorrente utilizando abstrações, interfaces e protocols. Bom, agora que tu já sabe mais ou menos o que é esse Design Patterns que eu tô falando, existem vários deles. Vamos voltar ali para falar sobre a confusão desse projeto. Esse projeto que tu já nem entende mais o que está acontecendo e como as coisas se conectam e também a origem da verdade sobre o conhecimento. Então, como eu estava falando, uma das piores coisas que tu vai ver num projeto desses é aquelas famosas God Class que eu já falei aqui, que significa nada mais, nada menos do que uma mega classe que faz tudo. E é bem fácil de identificar uma. Começa pelo simples fato de que tu não sabe como chamar ela. E eu tô aqui me repetindo várias vezes aqui sobre alguns problemas nesses grandes projetos. E a questão é que vocês me perguntam várias vezes como é que é o dia a dia de um programador. Será que o programador precisa ser bom em lógica, precisa ser bom em matemática? A verdade é que tu passa a maior parte do teu dia tentando diminuir a complexidade do teu projeto. Entender como desfazer e evitar emaranhados de dados e dependências. E ao fazer isso, é nesse teu dia a dia tentando evitar todos esses emaranhados de dependências e de dados que tu começa a entender o quão é importante estudar Design Patterns e Design Principles. Bom, existem vários deles, tá? E tu pode aí se divertir no Google. E eu pensei que seria interessante eu começar a falar sobre alguns que eu acho mais importantes. Se tu curtir também, dá uma buscada no Google aí. A primeira coisa que tu precisa fazer quando tu tá tentando manter um bom projeto é entender quantas camadas esse projeto vai ter. Quais são os layers desse teu projeto. Então, o mais importante aqui, olhando para o teu projeto e desenhando no papel para ver se ele é circular, se ele é retangular ou qualquer que seja o formato geométrico que tu queira usar para representar a arquitetura e a camada do teu projeto, o que mais interessa aqui é que os dados e as dependências sempre fluam em uma única direção. Vamos pensar num sistema bem simples aqui, que tem só 3 camadas, tá? Na primeira camada é a camada de fora, é a camada do usuário. Podemos chamar de UI, de interface. A do meio a gente pode chamar de camada de domain. E a mais profunda a gente pode chamar de camada de network. É um projeto bem simples, onde tu tem interface, tu tem regras de negócio, tu tem ali domínios de conhecimento, né, no meio, e tu tem o network ou o acesso a alguma informação vindo de um WebSocket ou de uma API. Então, projeto bem simples aqui, 3 camadas. A dependência nesse caso sempre vai ir de fora para dentro, ou seja, sempre vai ir da interface até o domain, até o network. O network não pode saber nada sobre a interface, não pode ter dependências. Assim como o domain não pode ter dependência com a interface.
A interface pode ter dependência com o domain e o domain pode ter dependência com a network. O que isso quer dizer é que no momento que tu vai fazer um teste unitário, no momento que tu vai tentar testar essas camadas, a domain pode ser testada sem tu precisar carregar nenhuma dependência de interface. Assim como a network pode ser testada sem tu precisar carregar nenhuma dependência do domain. É claro que tu vai ter alguns objetos e tu vai utilizar de alguns padrões para conectar essas camadas. Então nós temos as dependências vindo de fora para dentro, mas a gente tem a origem dos dados vindo de dentro para fora, vindo do core até o UI. Então a dependência começa na interface até o domain e o network, mas a origem dos dados, a origem da verdade sobre o conhecimento da tua aplicação vai vir do network para o domain para o UI. E esse é outro princípio aqui, que é o princípio do Single Source of Truth. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui de Single Source of Truth. Digamos que tu precisa exibir dados de um usuário na tela. Vai abrir a tela, a interface vai pedir para a camada acima os dados sobre o usuário para que tu possa exibir. E esses dados vão poder vir de uma base de dados ou de uma API na camada de network. Os dados vão vir então agora de dentro para fora e quando chegam na interface tu tem uma escolha bem difícil de fazer. Aonde que tu guarda essa informação? No momento que tu começa a guardar essa informação numa propriedade, numa variável que vive junto com a interface, tu tem que tomar alguns cuidados. Então, imagina um cenário que tu manipulou esse objeto que está lá na tua interface e agora ele contém o novo CPF, o novo nome do usuário. Digamos que tu tem uma outra tarefa, uma outra rotina no teu sistema que atualizou esse usuário lá na base de dados ou atualizou em alguma chamada que tu fez para a API. Agora tu tem um objeto vindo da camada de network ou de domain e tu tem um objeto sendo mantido na camada de UI. Se tu precisa efetuar alguma operação nesse usuário, se tu precisa validar algum campo, como que tu sabe aonde que tu deve buscar essa informação? Tu busca ali do dado que está na interface, porque tu já está ali, tu precisa fazer algum tratamento, ou tu busca da base de dados? Qual que é a fonte de verdade do teu sistema? No Single Source of Truth, tu teria que modificar esse usuário na camada de domain e armazenar ele numa outra camada de repositório ou mandar para o servidor na camada de network. Então, sempre que tu modificasse o usuário, tu mandaria essas modificações. Tu não manipularia o usuário na própria interface, segurando ali um estado do usuário que não é mais a verdade no momento que tu muda o estado do usuário numa outra camada. Então, vocês sempre têm que manter isso em mente. Single Source of Truth. Vocês têm que ter bem claro na arquitetura de vocês, nas camadas do projeto de vocês, aonde que esse usuário deve ser manipulado, aonde que ele tem que ser modificado, para que vocês não corram risco aí de quebrar um dos principais princípios, na minha opinião, que é o Single Source of Truth. Bom, falei de um princípio, agora quero falar de um pattern. Um dos padrões que eu mais gosto é o singleton. O singleton basicamente permite que uma classe possa ter somente uma instância. Na verdade, ele garante que uma classe só deve ter uma instância num scope e num contexto. Uma das formas de fazer com que uma classe tenha só uma instância é escondendo o construtor dela. Tu coloca lá o construtor como privado, né? Ninguém consegue acessar esse construtor de fora e a própria classe cria uma instância e retorna essa instância num método, uma função estática. Essa é a implementação mais básica e simples de um singleton numa programação orientada a objetos. Uma das coisas que vocês vão ver muito em projetos mobile, por exemplo, é o padrão singleton sendo usado com injeção de dependência. Tu usa a injeção de dependência para saber o contexto e o escopo que esse singleton deve viver. Então sim, tu poderia ter classes com uma única instância dentro de um próprio escopo. Se tu mudar o escopo, tu começa uma nova instância. Então entra aqui outro fator legal de vocês conhecerem, que é a injeção de dependência ao utilizar singleton. Agora, uma coisa que vale lembrar é que vocês precisam tomar cuidado com o uso excessivo de comunicação entre singletons. Isso é muito péssimo, isso é horrível, porque pode levar o teu sistema a ter múltiplos fluxos de dados. E lembrando que eu recém falei para vocês, tentem sempre manter um único fluxo de dados. Então, ao utilizar singleton, mantenha em mente que se vocês estão trocando informação entre singletons, vocês podem estar começando aí a ter múltiplas fontes de dados e múltiplos fluxos de dados. Os dados estão correndo de um singleton para um outro e vivendo lá dentro de um escopo que é passado para outro. Então toma muito cuidado ao utilizar singleton entre singletons. Um outro design patterns que eu gosto muito é o delegate. Recentemente eu tive que resolver um problema utilizando o padrão delegate. Eu tinha uma tarefa lá que eu precisava criar um banner no aplicativo. O delegate pattern basicamente permite que tu tenha composição
de objetos. Tu atinge basicamente os mesmos resultados de uma herança ao que se refere em termos de reutilização de código. No meu exemplo que eu estava falando de banner que eu tive que resolver foi mais ou menos o seguinte. Eu tinha um banner na aplicação que ele exibia uma informação lá, vamos chamar de informação A. E eu queria adicionar um novo banner na aplicação que iria mostrar uma informação B. Esses dois banners têm comportamento totalmente diferentes e eles não compartilham nenhum domínio de negócio. Ou seja, as decisões que a aplicação precisa tomar para exibir o banner A não tem nada a ver com as decisões que a aplicação precisa tomar para exibir o banner B. Sendo assim, o banner A e o banner B eles não são irmãos, nem pai e filho, não existe uma ligação de herança entre eles, eles não compartilham nenhum domínio de negócio. Nesse exemplo, eu tinha que esconder o banner A se eu precisasse exibir o banner B. E se eu estivesse exibindo o banner B e a aplicação recebesse um comando para exibir o banner A, esse comando deveria ser ignorado, porque o B teria mais prioridade em referente à informação A. Então, embora os dois não compartilhassem nenhum domínio entre eles, embora eles não fossem irmãos, não pudessem ter nenhuma relação de herança, eu tinha sim uma dependência onde a prioridade do B era maior do que a do A. E nesse momento eu descobri que o delegate ia me salvar. Até rimou. Basicamente o que eu fiz foi criar uma nova abstração chamada banner. Então a única relação que o A tem com o B é que eles são responsáveis por exibir, são responsáveis por atender requisições vindo de uma classe abstrata chamada banner. E esse banner não tem lógica nenhuma, porque ele por si mesmo não existe sem a implementação do A e do B. Nesse momento, então, eu descobri que o meu banner passava a ser o delegator, que ia delegar requisições de exibir um banner para os seus delegates. Então, mantendo o A distante do B, eu consigo fazer com que o banner, algo abstrato, possa delegar requisições da melhor forma possível. É claro que esse banner vai ter uma lógica para priorizar os banners, mas ele não precisa se preocupar com os detalhes de implementação de cada banner. E uma coisa que vocês têm que se preocupar quando vocês buscam e tentam implementar delegation é não confundir delegates com forwarding, porque forwarding é outro design pattern. O forwarding tu usa quando tu quer passar uma operação adiante e não quando tu quer delegar uma requisição para alguém. Então no forwarding o destinatário ele age no seu próprio contexto e no delegate o destinatário ele simplesmente atua em nome do remetente. Acho que essa é a maneira mais simples de explicar. Mas dá uma pesquisada sobre forwarding e design patterns e também sobre o delegate design pattern. É importante lembrar que esses design patterns que eu estou falando aqui, eles são bem importantes para quem trabalha com programação orientada a objetos. E eu lembro quando eu aprendi programação orientada a objetos na faculdade, utilizando Java. Na faculdade, eles batem muito na tecla de herança. Praticamente o que tu vê em programação orientada a objetos é uma classe cachorro que estende da classe canino, que estende da classe mamífero, que estende da classe animal. E aí tu entende toda a tua aplicação em forma de herança. Mas na prática, quando eu fui pro mercado, eu acabei percebendo que o que eu menos quero é herança. O que a gente sempre tenta fugir é herança. É como utilizar um design patterns para não precisar criar herança entre objetos que eles não compartilham domínio nenhum de negócio. Então na vida real mesmo, tu vai fugir de herança. Na minha opinião, a maneira mais fácil de acoplar o teu código é utilizando herança. E se tu não percebeu isso ainda, que herança é uma fria, comenta aqui embaixo e espera, porque um dia tu vai perceber. É claro que às vezes tu vai usar herança, tu vai usar polimorfismo, mas lembre-se sempre que se tu tá fazendo algo muito fancy aí, muito moderno, utilizando polimorfismo, utilizando uma cascata de heranças e classes abstratas, provavelmente tu tá criando um monstro. Mantenha sempre a simplicidade no projeto de vocês e eu te vejo com certeza no próximo vídeo. Um abraço!